Olá pessoal, tudo bem? Professor Álvaro aqui, o seu professor de ciências. E hoje a gente vai fazer uma resoluçãozinha para vocês. Eu coloquei para vocês essas questões, que é a questão 8, foi a questão 9 e eu coloquei aqui a questão 14, tá certo? Escolhi essas três questões aqui para a gente fazer. Tudo bem? Aí, ó, o seguinte, eu vou afastar um pouquinho aqui, né, para a gente poder deixar aqui a folha livre, né? Como vocês têm lá o material de vocês, e aí fica melhor para a gente poder fazer aqui a nossa resolução. Opa, tranquilo? Vou colocar aqui, pessoal. Meus amigos, é o seguinte. O que diz aqui é a nossa oitava, né? Que eu coloquei aqui. Responda. E aí diz o seguinte: quais as diferenças entre células procarióticas e eucariotas, quanto ao núcleo e ao citoplasma? Letra B. Em que grupos de organismos são encontradas células procariotas? Pessoal, aí nesse caso, né, a oitava questão, né, ele está dizendo aqui o seguinte: letra A. Quais as diferenças entre células procariotas e células eucariotas? Meus amigos, as células procariotas, vou chamar de CP, tá certo? Elas são menos complexas, tranquilo? Então, eu posso observar que eu não tenho uma membrana cobrindo o núcleo, certo? O material genético dele vai ser espaçado, tá certo? Então, eu posso dizer para vocês que células procarióticas não têm essa membrana, que eu vou chamar de carioteca. Então, células procarióticas ou células procariotas não têm carioteca, certo? Então, imagine aqui a célula, tudo bem, pessoal, uma célula procariótica. E aí eu vou colocar aqui algumas estruturas, né? Algumas estruturas aqui, ó, né? E aí ainda vou colocar, vamos botar uma corzinha aqui, professor. Vamos lá, para facilitar. E aí, pessoal, eu vou ter o seguinte, ó. O que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, vai me dar o seguinte. Aqui também eu tenho outra estrutura. Eu vou colocar o seguinte. Quem será isso aqui? Essa parte mais rígida, né? Que você está colocando aqui. De amarelo. Pessoal, aqui nesse caso, eu vou chamar isso aqui de membrana esquelética. Membrana esquelética, tá certo? Aqui eu vou ter os ribossomos, né, que são aqui esses pontinhos aqui, né? Essa parte aqui, onde fica internamente essa célula, eu vou chamar de hialoplasma, né? O que é o hialoplasma? O hialoplasma, pessoal, é um líquido gelatinoso, certo? E aí é o componente químico mais abundante dessa célula aqui, né? Que esse componente mais abundante aqui vai ser constituído de água, tranquilo? E aqui eu tenho o material genético. Então esse cara aqui vai ser constituído dos ácidos nucleicos e aqui eu vou ter aqui o centro de controle, vai ser responsável pelo centro de controle da atividade celular. E aí, pessoal, daqui uma célula procariota, né? E aí na questão ele diz para fazer uma diferença. Já nas células eucarióticas, células eucariotas ou eucarióticas, né? Eu já tenho um núcleo delimitado por uma membrana. Nesse caso, quem? A carioteca. Então aqui possui carioteca, certo? E aí se eu tenho uma célula, eu vou ter quem? Eu vou ter o núcleo. Só que esse núcleo ele não vai ser espaçado, né, pessoal? Esse núcleo aqui, ele vai ser, digamos assim, ele vai ser delimitado por essa membranazinha aqui cobrindo o núcleo, que eu vou chamar isso aqui de
eucarioteca. Então, isso aqui é a charadazinha da célula, tá certo? E aqui a célula, eu não vou ter essa membrana esquelética, como eu fiz aqui na célula procariótica. Aqui eu vou ter apenas a membrana plasmática. Membrana plasmática, que é exatamente para selecionar o que entra e o que sai da célula. Aqui, nesse caso aqui, internamente, eu vou ter o citoplasma, certo? Onde vai estar mergulhado aqui as organelas, tranquilo? E um exemplozinho de uma organela que eu vou colocar para vocês aqui, ó, é o chamado a mitocôndria, né, pessoal? Né? Responsável pela respiração celular, responsável pela oxidação dos alimentos. E aí eu vou colocar alguns também aqui, ó. Pode ser os ribossomos, também que está presente na célula procariótica. Né? E temos várias organelas, tranquilo? Então, pessoal, está aqui a grande diferença de células procarióticas não têm a carioteca e as células eucariotas possuem a carioteca, tranquilo? E aí, que grupos de organismo, letra B, são encontrados essas células? Nessa aqui, né? Nessa aqui eu vou ter quem? As bactérias, né? São procariotas. E eu tenho aqui as cianobactérias, certo? E nesse caso aqui, pessoal, das células eucariotas, quem são os grupos? Vamos dar um exemplo aqui, uma árvore. E o nosso exemplo aqui é o homem, tranquilo? Temos aqui, são células eucariotas, são aquelas células que têm a carioteca. Nesse caso aqui, você viu que aqui não tem, ó, não tem carioteca aqui, por isso que esse material ele é espaçado. Valeu, pessoal, espero ter ajudado. Questãozinha, primeira questãozinha a gente fazendo aqui de boa, tá bom? Valeu!